Vamos celebrar nesta Eucaristia, em ação de graças e súplica ao nosso padroeiro São Jorge, e aniversário por alma de Maria da Silva, marido e filhos, aniversário por alma de José Gonçalves, sogros e pais, por alma de José Fernandes Vieira Braga e esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Segundo domingo da Páscoa, Dia Mundial da Divina Misericórdia, festa do padroeiro São Jorge desta vila de Pavidém, dia da ação de graças da Igreja ao seu Senhor de infinita misericórdia, que nos faz viver na fé a vida de ressuscitados pela sua graça divina. Reconheçamos, irmãos, as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e missões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, Deus Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, perdoai a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Vós sois o Santo, só vós sois o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, como o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão,
Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Diga-os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que venha em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro,
nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por a causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estando os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles, veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse-lhes:
A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. A paz não é uma simples saudação e desejo. Então o que é? É humildade, é generosidade, é paciência e é ternura. Afinal, uma paz sem cruz não é a paz de Jesus. Repito, uma paz sem cruz não é a paz de Jesus. Porque a verdadeira paz não pode ser fabricada apenas por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Todos o sabemos que a sociedade, o mundo em que vivemos, do qual cada um de nós faz parte, é uma sociedade que procura vender-se, que procura ao mesmo transmitir uma paz sem tribulações, uma paz sem dificuldades, mas é uma paz ilusória. É uma espécie de anestesia que nos faz esquecer a realidade, o mundo, o outro, e nos impede de sentir a presença calorosa e amorosa de Deus. A paz verdadeira é esta paz de Deus que nós há momentos ouvimos no Evangelho. Uma paz que não significa ficarmos comodamente instalados no nosso sofá, mas uma paz que nos faz pôr a caminho, que nos faz ir em frente. Porque nós sabemos e acreditamos que Ele está vivo, que Ele não se foi embora, mas que Ele caminha conosco. Mas não esqueçamos uma coisa: nós cristãos que estamos nesta celebração, porventura aqueles que nos assistem pela RTP, em qualquer contexto social, em qualquer contexto físico, não esqueçamos uma coisa: nós não podemos olhar para Cristo sem a cruz, porque este Cristo vivo, ressuscitado, que sonha a paz para toda a humanidade, é este Cristo que continua crucificado no rosto de tantos e tantas que nós conhecemos. Os que sofrem o desemprego, os que sofrem a solidão e o abandono e a ingratidão, aqueles que sofrem o luto, aqueles que tantas vezes sofrem a mesma incompreensão. E creio que o maior desafio de sermos pessoas
homens e mulheres, é de que tomar a consciência de sair de si próprio, ir ao encontro do outro, é a missão pela qual e para a qual Deus nos colocou no mundo. Nós sabemos, caros irmãos e amigos, que nós não somos ilhas. Embora tantas vezes a vida é crua, dura, todos o sabemos, já o experimentamos. E sabemos que muitas vezes, pela dureza e ingratidão da própria vida, cada um a seu modo, nós sofremos a ingratidão, nós sofremos a decepção, nós sofremos aquilo que de mais grave pode acontecer no coração de qualquer homem e mulher, crente ou não crente, que é a solidão. E que, se nós tomamos consciência, a partir da voz que partilho convosco, até qualquer recôndito do mundo, tomar a consciência de que Deus me ama e que Deus te ama, é ao mesmo tempo reconhecer que acreditar em Deus é tomar a consciência de que só Ele me pode mudar. Repito, só Ele me pode mudar. Mas se quiseres, e creio que aqui é importante nós nos remetermos a uma espécie de operação stop e de olharmos à nossa volta e vermos de muitos até daqueles que se professam cristãos, de uma fé muitas vezes vivida sem espiritualidade, de um desprezo dos sacramentos, de uma ausência da oração íntima com o próprio Deus, de uma prática religiosa meramente ocasional, a perda grave do sentido do pecado e muitas vezes de comportamentos contrários e opostos à fé que professamos. E a nível das realidades terrenas, teremos muito também a aprofundar e a pensar. Sabemos que hoje predomina o culto do Deus dinheiro, o materialismo da vida que nos cega e absorve as nossas prioridades. Temos a violência estrutural e social que nos afeta e que nós tantas vezes também contribuímos para a mesma. Temos o desprezo cada vez mais da vida humana no seu início e no seu término. Temos a corrupção, temos as injustiças flagrantes e temos o individualismo feroz que nos atrofia e que nos mata. E neste particular, não há razões para a esperança? No mundo em que se perdeu a referência de que temos um Deus a quem chamamos de Pai, então não podemos falar de fraternidade. E se não temos um Deus a quem chamamos de Pai, se não temos um espírito de fraternidade, então sim, é permitido degolar, é permitido matar, é permitido crucificar, é permitido difamar. E olhamos o mundo e vemos tantas vezes aqueles que têm o poder, os nossos governantes, pávidos e serenos, como que se esta realidade humana, que afeta tantos rostos humanos e tantas vezes anónimos, continuam a sofrer. Não. O nosso mundo não pode consentir este tipo de barbaridades. E nós que acreditamos, temos sobretudo que olhar e ver o mundo como esta realidade, do qual nós temos novas frentes de conflito, sobretudo para elencar e para resolver. O sentido de domesticarmos a economia. Uma economia que sabemos hoje que é meramente virtual e estatística. De o desemprego, embora muitos procurem esconder, que afeta maiormente os jovens. Temos as questões vitais, cada vez mais importantes, como o acesso de qualquer ser humano à água potável.
Temos a distribuição dos recursos energéticos, a segurança alimentar, o enquadramento dos fluxos migratórios, a liberdade religiosa, que sabemos que é uma utopia em tantos cantos do mundo, a perseguição dos cristãos no mundo, de forma muito breve e ainda recente, dos nossos irmãos da Sri Lanka. Valores, uma educação emergente, sobretudo para saber lidar com as redes sociais e com a internet. O uso, tantas vezes, inadequado das ciências biológicas, o comércio do armamento, as novas questões de segurança e um fenómeno recente, mas que está para perdurar, que é o fenómeno do terrorismo. Irmãos e amigos, estamos no contexto de Guimarães, a grande alma portuguesa, inseridos neste nosso país de Portugal, na nossa velha Europa. E sabemos que a cultura do Ocidente, com raízes cristãs, tende a cortar as raízes, tende a esquecer Deus. Primeiro foi a filosofia que procurou matar Deus, depois foram os políticos que prescindiram do contributo ético e religioso, e hoje temos a cultura dominante da indiferença face ao homem e à mulher. Vou terminar. Não interessa deixarmos soluções. Não interessa também ficarmos pessimistas a olhar os problemas. Mas é necessário cada um olhar para a vida e saber que diante dos problemas do mundo inteiro, nós não temos a obrigação de os resolver, mas diante dos problemas do mundo inteiro, nós temos as nossas mãos. Termino citando um autor português, Miguel Torga, que diz o seguinte: em qualquer aventura da vida, o importante não é chegar, mas o importante é partir. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Pai e o Filho, com o Pai e o Filho, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Santa, Católica, Apostólica, confesso ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos, vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, unidos pelos mesmos sentimentos, como os apóstolos e os primeiros cristãos, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pedindo-lhe pela Igreja e pelo mundo e por todos os homens e mulheres, dizendo com toda a confiança: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos, irmãos. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem, pelos mais pobres e por maior justiça, oremos, irmãos. Para que os pobres e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho, oremos, irmãos.
para que Jesus, que esteve morto, mas agora está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos, irmãos. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhes dá e se deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, princípio e fonte de todo o dom que vem do alto, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas entre os homens e mulheres do nosso tempo. E Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo,
de modo que, renovados pela profissão da fé e do batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, seu Bispo Auxiliar Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu esposo José, os bem-aventurados apóstolos, São Jorge e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, dai-nos a tua benção. O teu nome santo seja por nós louvado. O teu amor de Pai acolha a nossa prece. E venha a nós o teu reino de paz e amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre. A paz do Senhor esteja sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre nas nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podem sentar-se um bocadinho. Terminou. Agora vamos dar uns pequenos avisos pertinentes à comunidade e à ASPEV, a Associação Social de Pavidem, Vida a Cores, convida todos a participar na inauguração da associação que se realiza dia 4 de maio, sábado, pelas 16h30, na rua 25 de Abril, Centro Comercial Jardim, loja 8, ao lado da igreja. O confessor Sr. Padre Carlos Mesquita estará aqui a atender de confissão na terça-feira de manhã e de tarde. Com o início do mês de maio, na quarta-feira, a devoção a Mariana começará às 20h30, sendo a celebração da Eucaristia pelas 21h, exceto aos sábados e aos domingos, que começará às 18h30, com a celebração da missa às 19h. Vão começar as festas da catequese, com a festa da família do primeiro ano, na missa das 19h de sábado, 4 de maio, e a festa das bem-aventuranças do sétimo ano, no domingo, na missa das 11h. Nesta festa de São Jorge, está ali o senhor membro da Associação de Festas, que tem um paramento para oferecer à paróquia, um paramento vermelho. Celebramos com paramento branco hoje, dia da festa, porque é domingo da Páscoa, Pascal, segundo domingo da Páscoa. Mas muito obrigado. Finalmente, a Junta da Freguesia pede para avisar que no próximo dia 30 de abril, terça-feira, pelas 21h30, irá ocorrer a Assembleia da Freguesia no auditório da Junta da mesma Freguesia, com a respectiva ordem de trabalhos, em que as pessoas interessadas poderão rever no edital colocado ao fundo da igreja e no corredor da sacristia. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia.